Muito bem, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer ao organizador desta mesa pelo convite, que nos honra poder dela participar. Está aqui ao lado do meu querido, muito querido amigo Alberto de Alacosta, com quem acho que já quase 2 dezenas, quase isso, certo? Conseguimos manter um trabalho coletivo, amigo, parceiro, no sentido forte do termo, e que para mim é motivo de muito prazer estar mais uma vez com ele. E digo isso porque vem do fundo da alma, como também é prazer estar aqui com o Roberto, numa mesa que trata do trabalho na América Latina. Eu confesso para vocês que eu não quero tratar do trabalho e do desenvolvimento na América Latina, porque francamente eu penso que o desenvolvimento nos tira do foco central do debate. Então eu vou talvez entrar nisso em algum momento, até para dialogar com a mesa, mas eu queria muito tratar do que se passa com o trabalho na América Latina. Por uma feliz coincidência, eu estou publicando um livro que vai chamar-se O Continente do Labor, que trata muito livremente, é um livro espontâneo, nasceu espontaneamente, mas trata dos temas da América Latina. E eu penso que a América Latina é hoje um dos laboratórios vitais das lutas sociais que estamos vendo em escala global. Acho que temos 2 laboratórios magníficos, América Latina e Ásia. E se esses 2 laboratórios já não fossem bons, nós temos a Europa fervilhante. Então o mundo é um mundo de tensões. Eu queria falar um pouco deste mundo das tensões. E talvez, ao fazer isso, me contrapor, digamos assim, que desenvolvimento para quem? Eu penso, esta é a primeira ideia, vou então tentar elencar um bloco de ideias. Acho que a primeira coisa que nós estamos presenciando neste quadro é que, especialmente a partir de 2008, 2007, 2008, com esta nova manifestação de uma crise profunda, estrutural, do sistema do capital, não somos nós que estamos dizendo que a crise é estrutural, são os presidentes dos bancos centrais, são os governos, em grande parte responsáveis por essa tragédia, que tem seu epicentro, isto sim, eu venho dizendo isso desde 2007, tem o seu epicentro nos países capitalistas avançados. É por isso que ela aqui bate com menos intensidade. Mas quem tem acompanhado o que se passa nos países capitalistas avançados, percebe a intensidade. Aqui bastaria citar os Estados Unidos, que não consegue recuperar sequer minimamente o seu déficit, que é no mínimo de 8 milhões e 500 mil trabalhadores e trabalhadoras desempregados de 2008 para cá, e não consegue recuperar. Desde 2008, então, eu penso que nós adentramos numa nova era de precarização estrutural do trabalho em escala global. Se é possível dizer isso, porque alguém pode dizer, mas quando mais precário, eu diria mais precário. Mais precarização estrutural do trabalho. Mas isso hoje é bem evidente, porque se todos os recursos públicos do Estado são canalizados para uma política de socialização das perdas, isso lembra a Primeira República Brasileira, só a título de uma paralela quase metafórica, se todos os recursos são voltados para o grande capital, para o sistema financeiro, para o seu saneamento, e se o constrangimento que isso traz para os equipamentos públicos, previdência, saúde, educação, etc., isso acaba gerando uma constrição, um constrangimento maior daqueles seres sociais que vivem do seu trabalho, essa nova morfologia que configura a classe trabalhadora ampliada. Hoje nós temos uma classe trabalhadora ampliada, heterogênea, muito multifacetada, polissêmica mesmo.
E esta precarização tem sido um traço muito visível. Não é? Nós podemos lembrar alguns exemplos. Né? Antes de chegar, eu quero, se der tempo, dar uma notinha sobre os levantes que nós estamos vendo nos últimos dias, né? Que não são latino-americanos, mas tem um pouco a cara latino-americana. Na Inglaterra de Londres, na Inglaterra londrina, era, vamos brincar com palavras, era a periferia latino-americana que estava se revelando. Não era o loirinho londrino, né? Eram os negros, os imigrantes, os filhos, a segunda geração dos imigrantes que vivem na periferia de Tottenham, Brixton, né? E que se esparramou para Liverpool, para Birmingham, nas cidades também que ainda têm uma herança de um passado industrial, né? Os níveis de pauperismo mais acentuados. Então, se não é o mundo latino-americano, tem um pouco esta cara. Eu volto aqui, né? E nesse desenho que eu estou dizendo, nós adentramos numa era de precarização estrutural do trabalho ainda maior, né? Alguns exemplos são muito fortes. Trabalhadores peruanos, bolivianos, em São Paulo, produzindo nas fábricas de Bom Retiro, trabalhando 17 horas por dia, sem direitos, alguns semi-clandestinos. O fluxo migratório do início do século XX, norte e sul, foi de certo modo alterado por uma inversão do fluxo sul-norte, né, nas últimas décadas, mas hoje nós temos um fluxo migratório sul-sul, né? São os brasileiros da Argentina, né, os peruanos, bolivianos, etc., né, para cá, outros lá, os argentinos que vêm para o Brasil, né? E esse quadro, digamos, tem dado exemplos muito duros, como esses dos bolivianos, nas indústrias de Bom Retiro, que produzem para as fábricas de marca em São Paulo. As grandes empresas de marca, de grife, né, tecidos, de roupas, têm se utilizado em trabalho semi-escravo, e estão sendo, em alguns casos, punidos por atuação vigilante do Ministério Público do Trabalho, de fiscais do trabalho que são comprometidos com a dignidade do trabalho, vamos dizer assim. Né? Um cenário parecido com esse se pode ver no trabalho da cana-de-açúcar, que, aliás, é bom dizer, né, tanto deixou, né, o nosso presidente vivia catarse quando falava no etanol, né? Ele chegou a dizer que os homens do agronegócio são os verdadeiros heróis brasileiros, né? Só que é bom que todos nós lembremos, e dizer isso em Pernambuco é quase assintoso, não dizer o que eu disse agora, o que eu vou dizer abaixo, porque o que eu disse agora é efetivamente o que pensamos, né? Mas na agroindústria, na coleta cultivo e coleta de cana-de-açúcar, em São Paulo, a média de corte de cana-de-açúcar é de 10 a 12 toneladas por trabalhador, que depois de horas de trabalho num dia tem o seu corpo produtivo destroçado, para não falar da sua dimensão psíquica, da sua dimensão de subjetividade. É como se dissesse, a subjetividade não conta, não precisa, tem que cortar a cana. Se nós subimos até o Maranhão, a professora Maria Moraes já nos mostrou, talvez uma das especialistas mais qualificadas nesse tema, né? A produção chega a 17 toneladas de cana por dia. Em São Paulo, a burla, os trabalhadores e as trabalhadoras cortam a cana e na hora da medição eles são roubados. Entende? Ou eu não vou mais além. Podia citar, talvez, esse último exemplo, porque o tempo aqui é que nem a Lusitana, o pessoal que já passou, os que aqui já passaram da idade da razão, né, vão lembrar de um reclame que dizia: o mundo gira, a Lusitana roda, entende? O mundo está girando e o relógio está rodando, né? Mas só para vocês terem uma ideia, há hoje, na periferia de Tóquio, né, para olharmos um outro cenário, jovens imigrantes ou migrantes decassegues, que na origem o decassegue japonês não era o imigrante do Brasil no Japão. O decassegue era o migrante do campo japonês para a cidade japonesa. Depois é que o decassegue tornou-se também um imigrante, o brasileiro, o chinês, o do leste europeu. Né? Ele não tem, muitas vezes, onde morar na cidade mais, com essa crise que se abateu sobre o trabalho imigrante. Né?
E eles vão, sabe para onde? Para um lugar que alguns chamam de cyber-refúgio. Eles vão para os cafés da periferia de Tóquio, que a partir de uma certa altura da noite até o início da manhã, cobram preços quase que gratuitos, de modo que os cafés fiquem cheios, e os trabalhadores vão a esses cafés para fazerem três coisas, né? Repousarem, interagirem pela internet, repousarem sem pagar o custo, né, de uma cápsula que eles teriam que pagar de vidro, como existe em Tóquio para trabalhadores pobres, né? E a terceira atividade que fazem dessa horário dos trabalhadores, podemos dizer os trabalhadores notívagos, né? Eles vão procurar o seu emprego no dia seguinte, porque aqueles que acompanham as condições um pouco da imigração do trabalho, depois da crise, depois de 2008, ela ficou muito mais difícil. Vocês todos conhecem parentes de vocês que estão voltando, ou amigos que estão voltando depois da crise, né? Então é um cenário, digamos assim, muito adverso. Se eu pudesse explorar aqui, né, que não posso fazer, dando outros exemplos, eu diria: o primeiro desafio que nós temos que tentar entender é que esses trabalhadores, por exemplo, o último caso, o trabalhador que vende os camelôs que estão nas ruas em São Paulo e no Rio, eles vendem um produto da China que começa a ser produzido 45 dias atrás, leva 30, 45 dias para ser vendido em São Paulo, e é vital hoje para o capitalismo. É vital. E é vital por quê? Porque a China é a segunda potência hoje produtiva, caminhando, digamos, intensamente para se tornar a grande potência, né, produtora de mercadorias, se pudéssemos assim dizer, né? Então, o primeiro desafio que nós temos, daqueles autores que disseram década e meia atrás, sociólogos, muitos deles, o trabalho não tem mais importância, o trabalho não tem mais relevância, não precisa. Teve até quem disse que o trabalho não era mais importante, não precisava mais. Quando nós estamos presenciando uma outra coisa. Então essa é a primeira pista que eu queria dar para a gente pensar. Assim como na América Latina, como nesses outros países, esse trabalho invisibilizado, né? Os call centers são quase 1,5 milhão de trabalhadoras, é contingente altamente feminino, quase 80%, são quase 1,5 milhão de trabalhadoras no call center, nos call centers, no telemarketing, eles são a ponta. De certo modo, gerou um novo, vamos chamar assim, livremente, um novo proletariado de serviços, precarizado, imigrante, sem direitos, mais ou menos formalizado, mais ou menos informalizado, né? Mas que tem, em alguma dimensão, participação no processo de geração de valor, né? Ao contrário de uma leitura para provocar também no outro campo, né, de uma leitura rústica de um dado marxismo que imagina que só é proletário aquele trabalhador homem e que tem macacão. Mulher já não é proletário. Se não tem macacão, olha, do planeta. Né? Como disse o Chico Buarque de Holanda há um tempo atrás, me inclua fora dessa. Nessa não dá. Essa leitura não dá. Então, a nova morfologia do trabalho nos implica conhecer esse contingente de trabalho. São esses que estão se revelando. Eu vou voltar na sequência aqui. São esses que já exercem essa atividade ou potencialmente vão exercer, que estão se revelando nessas lutas. E tem outras dimensões. Eu já tratei aqui da dimensão do trabalho, da dimensão étnica, do migrante, imigrante, a dimensão geracional, né? A dimensão de gênero. Né? Há um conjunto de clivagens, quer dizer, o mundo é muito mais complexificado, mas a nossa hipótese é que esse contingente agrega valor e tornou a classe trabalhadora, seja brasileira, seja argentina, seja mexicana, seja norte-americana, né? Com todas as diferenças que elas têm, a gente sabe dessas diferenças, mas tornou uma classe trabalhadora mais rarefeita, muito menos homogênea. A classe trabalhadora nunca foi, muito mais heterogênea em certo sentido, né? E que tem insetado novas lutas. Se eu pudesse dialogar com o tema, eu diria: eu só vejo possibilidade de desenvolvimento latino-americano com essas lutas, mas aí desenvolvimento para outro, aí a tela vai ficar quente, né? Eu escrevi outro dia um artigo no jornal Folha de São Paulo, né? Eles publicaram, foi legal, porque era da segunda-feira, o artigo chamava Tela Quente, ela está esquentando, e não é a tela que, a qual o artigo aludia, a tela não dizia, certo? Não,